Olá, meus queridos! Como vocês estão? Por aqui tá tudo certo? Hoje nós vamos começar a tratar sobre a tripartição das funções estatais, iniciando nossos estudos aí em relação aos três poderes: poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. Vamos iniciar os nossos estudos tratando do poder legislativo. Quando falamos em poder legislativo, temos que observar que ele é bicameral, tão somente em âmbito federal. Significa dizer que apenas em âmbito federal se tem duas casas, Câmara de Deputados e Senado Federal, que em conjunto compõem o Congresso Nacional. Nas demais esferas da federação se tem apenas uma única casa. No Distrito Federal se tem a Câmara Distrital. Em âmbito municipal, se tem a Câmara de Vereadores, composta por vereadores, sendo que o número de vereadores será relacionado aos habitantes, à população daquele município, nos termos do artigo 29, inciso 4 da Constituição. Em âmbito estadual, se tem as assembleias legislativas, compostas por deputados estaduais. O número de deputados estaduais está relacionado ao número de deputados federais daquele estado. A Constituição disciplina que, se o estado tiver até 12 deputados federais, o número de deputados estaduais será o seu triplo. Ou seja, se aquele estado tiver 10 deputados federais, ele terá 10 vezes 3 deputados estaduais, ou seja, terá 30 deputados estaduais. Se ele tiver 12, ele terá 12 vezes 3, ou seja, 36 deputados estaduais. Mas e se aquele estado tiver mais de 12 deputados federais? Neste caso, o número de deputados estaduais será igual ao número de deputados federais menos 12 mais 36. Ou seja, a cada deputado estadual que ultrapassa o 12, se acrescenta 1 ao 36. Então, por exemplo, se aquele estado possui 14 deputados federais, ele terá 38 deputados estaduais. Assim, sabendo a determinação constitucional e levando em consideração que o número mínimo de deputados federais é 8 e o número máximo é 70, se tem o número mínimo e o número máximo de deputados estaduais. O número mínimo de deputados estaduais é 8 vezes 3, 24. E o número máximo é 70 menos 12 mais 36, 94 deputados estaduais aí. Então, número mínimo de deputados estaduais, 24, e número máximo, 94 deputados estaduais. Em âmbito federal, como falamos, nós temos duas casas: Câmara de Deputados e Senado Federal. A Câmara de Deputados representa o povo e os deputados federais são eleitos pelo sistema proporcional. É em razão deste sistema que muitas vezes o candidato mais votado não ocupa uma cadeira, porque para se chegar a quais serão os deputados, quais serão os candidatos que ocuparão cadeiras, é necessário fazer um cálculo do quociente eleitoral, quociente partidário, posteriormente, se for o caso, calcular o respectivo resto para depois verificar aí, então, quem serão os respectivos candidatos eleitos. Outra observação que deve ser muito bem assinalada: não é necessário para se candidatar a deputado federal que o indivíduo seja brasileiro nato, tanto brasileiro nato quanto naturalizado, que, entre outros requisitos, também tenha no mínimo 21 anos, pode se candidatar. Apenas o cargo de presidente da casa é privativo de brasileiro nato, ou seja, tanto nato quanto naturalizado podem ser deputados federais. E em âmbito do Senado Federal, nós temos a representação dos Estados-membros e do Distrito Federal, 3 senadores por estado e no Distrito Federal também, e nós temos um mandato de 8 anos, eles são eleitos pelo sistema majoritário, ou seja, os mais votados terão aí uma respectiva cadeira no Senado Federal. Assim como na Câmara de Deputados, os senadores, eles
para se candidatarem, ou o indivíduo para se candidatar a senador, deve ser brasileiro nato ou naturalizado, sendo que apenas é privativo de brasileiro nato o cargo de presidente da casa e a idade mínima 35 anos. Então essas são as observações gerais quanto ao poder legislativo em todas as esferas da federação. E aí nós temos que passar a observar como eles se reúnem, como que o poder legislativo em âmbito federal se reúne, por meio das chamadas sessões ou reuniões legislativas. Nós temos 4 tipos de reuniões legislativas. Reuniões ordinárias, que são aquelas que ocorrem normalmente quando não se está em recesso. As reuniões ordinárias, elas são compostas de 2 períodos, de 2 de fevereiro a 17 de julho, de 1º de agosto a 22 de dezembro, sendo que no primeiro e no terceiro ano de mandato, elas iniciam 1º de fevereiro, porque nós temos as sessões preparatórias, que são sempre ordinárias. Então, nós temos uma sessão preparatória por ano, uma sessão preparatória no primeiro e no terceiro ano de mandato, e nestes anos, então, as sessões ordinárias começam um dia antes. Por ano, nós temos uma sessão ordinária composta de 2 períodos. Então, não são 2 sessões ordinárias, embora se tenham 2 períodos. É apenas uma sessão ordinária por ano. Como a legislatura ela possui 4 anos, nós temos 4 sessões ordinárias por legislatura. Nestes intervalos, nós temos então as sessões extraordinárias, que são aquelas que ocorrem quando os parlamentares estão em recesso. Como eles estão em recesso, eles podem ser convocados extraordinariamente nas hipóteses previstas na Constituição. Em havendo sessão extraordinária, somente se analisará, somente se fará aquilo que foi pauta de convocação, exceto medida provisória que entra na pauta automaticamente. Além disso, tem-se as reuniões conjuntas, que são aquelas que ocorrem em ambas as casas, ou seja, junta-se Câmara de Deputados e Senado Federal. E, por fim, as sessões preparatórias, que, como já falei anteriormente, elas ocorrem no primeiro e no terceiro ano de mandato e têm como objetivo eleger as mesas diretoras da Câmara de Deputados e do Senado Federal. A partir destas eleições, se faz aí a composição do Congresso Nacional, iniciando pelo presidente do Senado Federal, que vai ser o presidente do Congresso Nacional, depois indo para o primeiro vice da Câmara de Deputados, que vai ser o primeiro vice do Congresso Nacional, o segundo vice do Senado Federal, que vai ser o segundo vice do Congresso Nacional, o primeiro secretário da Câmara, que vai ser o primeiro secretário do Congresso Nacional, o segundo secretário do Senado, que vai ser o segundo secretário do Congresso Nacional, o terceiro secretário da Câmara, que vai ser o terceiro secretário do Congresso Nacional, e o quarto secretário do Senado, que vai ser o quarto secretário do Congresso Nacional. Significa dizer que o presidente da Câmara não possui nenhum cargo na mesa diretora do Congresso Nacional? Sim, ele não possui nenhum cargo. Por quê? Porque eles ocupam exatamente os mesmos cargos que ocupam na sua mesa diretora, na mesa do Congresso Nacional, fazendo este bate e volta aí. Bom, além dessas reuniões em que eles se reúnem, eles também existem em âmbito da Câmara de Deputados e do Senado Federal as chamadas comissões, que nós vamos analisar no próximo vídeo. Até mais!